E aí, maravilhosa! Seja muito bem-vinda ao quarto episódio do Posicionare Podcast. Aqui você já sabe que a gente fala sobre posicionamento, imagem, comportamento para o universo feminino, principalmente focado aí para as empreendedoras de plantão. E hoje eu tenho o prazer de estar com uma mulher maravilhosa, que eu admiro demais, que eu sou fã realmente dela, da marca, do negócio, do conceito, que é a Débora da Ravena. Dé, seja muito bem-vinda ao Posicionare Podcast. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Bora bater um papo super incrível hoje? Estou muito feliz com o convite. É uma honra e um privilégio muito grande de poder dividir um pouquinho da minha história. E eu também sou muito fã do seu trabalho, então aqui nós estamos mais ou menos na mesma categoria. Fico muito feliz. E vamos dividir, a mulherada tá aí, vamos compartilhar, né? É sempre bom, né? É conhecimento bom, conhecimento compartilhado, principalmente Exato. entre nós, né? Entre mulheres. Sim, claro. Ô, Dé, eu sempre gosto de frisar o seguinte: a internet é uma bênção, principalmente na minha vida. Eu sei que para muitas pessoas pode ser céu, pode ser inferno, mas a internet, da forma que eu busco a utilizar, ela sempre me apresenta pessoas incríveis, marcas incríveis, me fez ter laços com pessoas incríveis até hoje. E a forma com que eu te conheci não foi diferente, né? Eu conheci você através da internet, você me ligou um dia, falou, cara, eu acho que dá pra gente pensar em alguma coisa e tal. Num bate-papo longo ali, a gente já se deu super bem logo de cara. E eu quero que você tome o microfone como teu, te apresente, né? Fale um pouquinho sobre você, sobre o que você faz e a gente vai tocando esse bate-papo. Bom, primeiro que eu me identifiquei com o perfil de vocês de cara, porque eu gostei muito da ideologia do que vocês pregavam e vem muito de encontro com a nossa, com a da marca, principalmente a Débora. O que a Débora pensa, o que ela idealiza, como ela imagina a mulher, o tipo de poder de empoderamento, né? Essa palavra ficou um pouco banal, mas não deixa de ser um empoderamento, mas um empoderamento diferente, um empoderamento aonde nós vamos para a direção correta, a direção aonde eu vou buscar os meus objetivos, né? Quando você não tem uma direção, você vai para qualquer lugar. Né? E a Ravena nasceu. Eu trabalhei muito tempo no mercado corporativo, com grandes empresas, no mercado muito masculino, que é a área de tecnologia, aonde, além do meu intelecto, eu tinha que não ser a mulher, né? Aquela mulher focada mais na aparência, eu não queria ser estereotipada mesmo, né? Exatamente. E eu precisava me posicionar. Os homens, normalmente, na minha área, ganhavam mais do que eu ganhava. E eu consegui encontrar... claro que eu demorei, sofri muito, quebrei muito a minha cabeça, né? Antes, mas eu descobri que a roupa, ela é uma ferramenta. Como você usa um notebook de uma geração, da melhor geração, com um bom processador, como você usa um equipamento de tecnologia de última geração para alcançar o seu objetivo no seu trabalho, a roupa, ela pode ser usada da mesma forma, tá? Ela é mais um artifício, né? Ela é mais um artifício. E, na realidade, ela não é um artifício qualquer. Ela é um artifício essencial, com um poder de comunicação muito grande, que chega à frente muitas vezes, né? Muito poderosa. Muito poderosa. Ela, claro, existe as vertentes, e a mulher se assusta muito porque ela também pode ser usada de uma forma muito fútil. Total. Mas tudo depende do direcionamento. Então, nós temos que parar de pensar com uma roupa como uma coisa fútil. Eu vou depois contar para vocês aqui alguns momentos onde ela fez toda a diferença na minha trajetória profissional antes de eu trabalhar com isso. Eu sempre falo que as pessoas que estão vivendo em estado presente ali, percebendo por quê, se perguntando, tentando entender e ler as coisas que estão acontecendo, elas vão pegando os sinais que a vida vai dando, né? Você já me contou a sua história, a gente já aprofundou nisso e a sua história, a Ravena surgiu depois de um processo muito pessoal, né? Pessoal que eu digo, Débora, na vida profissional, em outra área, e eu acho que você fica livre realmente aí para aprofundar. O que você fazia antes, com que você trabalhou? Tem uma história muito interessante que você contou, principalmente da forma com que você era vista, quero muito que você conte para as meninas também. Sim, eu sou formada em publicidade,
né, na área de comunicação. Eu trabalhava na área de tecnologia, trabalhava em grandes empresas que vendiam equipamentos de tecnologia para grandes contas, como Vivo, Telefônica, Embratel, diretoria e presidência toda masculina. Então, nós vendíamos contratos de 20 milhões, 30 milhões. Então, assim, nós falávamos de muito dinheiro, né? Então, assim, o estresse era muito grande, o desafio era muito grande. E nós trabalhávamos uma equipe muito masculina para atender esses grandes clientes. Eu tive momentos em que, claro, o amadurecimento, você vai amadurecendo, você vai percebendo. E eu trabalhei muito tempo com isso e eu percebia que eu precisava me posicionar até para que eu fosse recebida por essas pessoas. Eu precisava abrir a porta para esses grandes clientes, né? Eu era o cartão de visita da empresa, mas eu não podia parecer lá, chegar como uma mulher, eu tinha que chegar lá como uma profissional preparada para fechar um contrato de 20, 30 milhões. Você precisou usar aquilo que você tinha na manga. Sabe uma coisa que eu acho muito interessante, até trazendo para esse patamar? Muitas mulheres hoje, quando elas se deparam com o cenário que você se deparou anteriormente, de uma empresa muito masculina, né, de um ambiente ali onde a essência masculina, a energia masculina, ela impera, de duas uma. Ou a mulher se intimida e não age, e aí ela se coloca em um papel abaixo, entende que o papel dela é abaixo, que talvez ela nunca consiga acessar esses lugares maiores, ou ela eu vou usar essa palavra, tá? Ou ela se traveste com uma energia muito masculina, ela traz uma essência muito masculina que faz com que ela perca todo o sex appeal que só uma mulher tem. Exatamente. E o que eu vejo da sua história aqui foi que você, na minha visão, escolheu um caminho com maestria. Leu o ambiente, entendeu aquilo que estava acontecendo como uma realidade, não como necessariamente uma desvantagem, e entendeu o ambiente e usou das estratégias que você tinha para poder se alocar. E aí, o mais incrível de tudo é que você não se transformou, mas você trouxe à tona aquilo que só as mulheres têm, que é toda essa energia feminina. E, no caso, você fez isso através da comunicação não verbal a princípio, né? Você usou do seu cartão de visita. Sim. E o exemplo os homens, quando querem assumir esse papel de posicionamento e poder, e mostrar poder, eu estou aqui, eu sou capaz de te atender, cliente de milhões, o que ele faz? Ele usa um terno. Perfeito. Né? Nós, mulheres, nós ficamos numa linha muito delicada, porque ou você fica muito feminina, e isso não é bom também, né? De usar uma roupa um pouco mais sensual erotizar, né? Essa questão. Ou você perde totalmente, como foi o que você comentou. Ou você masculiniza demais. Exatamente. Então, ter esse discernimento, né, na hora é muito importante. E foi para minha carreira, foi extremamente decisivo. Tá? Eu tive momentos em que eu já tinha tomado esse posicionamento de me vestir como deve se vestir uma mulher que quer estar feminina, mas não quer estar sensualizada, mas quer ser vista. Perfeito. Tá? Eu já cheguei a ficar, eu tendo que ter acesso, por exemplo, a um vice-presidente, a ficar indo durante meses na recepção sem ter reunião marcada com ninguém para ter acesso àquela pessoa. Então, assim, eu tinha que estar bem vestida, chegar lá para fazer a primeira abordagem, ela tinha que ser certeira. Porque a secretária nunca te deixa chegar nesse cara. Ela é uma barreira. Então, eu ia e ficava na recepção até encontrar essa pessoa e fazer a primeira abordagem. E ali você não podia jogar a ficha fora, né? Não, ele ia me julgar em 2 segundos olhando pra mim. Tal, perfeito. Você não ia ter oportunidade, eu sempre falo isso, ninguém chega gritando o currículo, ou se chega já falando, já é meio estranho, né? Ninguém quer ser abordado assim, normalmente um pouco invasivo demais. Mas aquilo que todo mundo está o tempo todo de olhos abertos, olhando o tempo todo, julgando o tempo todo. Nós somos seres visuais. Total. E quando a pessoa bate o olho em você, ela já decide se ela vai parar para te ouvir ou não. Exatamente. E o que você consegue fazer é ter o poder de mostrar para aquela pessoa, me ouça. Mas não é falando me ouça. Olhe para mim e ele toma a decisão se vale a pena. Não é pedindo, é provando. Exatamente. Na realidade, é mostrando. Você tem, às vezes...
eu tinha 3 minutos para falar. Entregar o meu cartão e ele ter a possibilidade ou não de falar com aquela pessoa. E nesse período, eu consegui... eu trabalhava nessas empresas e eu fazia parte de um grupo, que era um grupo ainda mais seletivo, que atendia integradores, parceiros grandes que faziam negócios... E assim, existia a área comercial de 3 setores. O nosso atendia diretamente as maiores contas. Então, era muito masculinizado. E eu sempre ganhei menos durante um período. Aí eu me cansei e eu fui, né, trabalhando, conquistando. E eu passei por uma experiência que foi muito engraçada, que eu fiz uma entrevista, fui convidada para um almoço, fiz a entrevista. E eu sempre gostei de me vestir bem. Então, assim, com o tempo, isso foi me possibilitando, foi um investimento. Eu falo hoje o que eu fiz, porque às vezes eu cheguei a gastar mais do que eu deveria com a roupa, porque eu não ganhava tão bem na época. Mas o retorno veio. Isso eu garanto, o retorno vem. Dé, eu tenho falado muito isso para as meninas que eu faço mentoria, que é o seguinte, se você não investe em você, como você espera que as outras pessoas invistam? Exatamente. Então, nesse aspecto, lógico que você ainda não empreendia no seu próprio negócio, mas você empreendia dentro de uma empresa. Eu sou meu próprio negócio. É isso, sempre foi. Mesmo dentro de uma empresa, você é o seu próprio negócio dentro daquele todo. Então, é investir em você para que você seja percebida com outros olhos, valorizada com outros olhos, né? Exatamente. E na entrevista, eu fiz a entrevista, eu fui convidada para trabalhar, eu recebi a oferta. A oferta foi só o dobro do que eu já ganhava. Só. Porque olharam para você e viram que você valia mais. Exatamente. Depois de muito tempo conversando com o diretor, peguei amizade, fui trabalhar. Eu brincando com ele falou, Débora, mas não tinha como oferecer menos do que isso para você. Olha como você estava vestida. Olha só. Foi esse o comentário dele. Então, assim, ele viu que com que eu estava vestida, eu não tinha como ganhar menos do que ele imaginava. Se eu estivesse vestida de uma forma muito simples, ele olhava e falava, ela vive desta forma. É isso. Ela não precisa mais do que isso para viver. De duas, uma, ou ele não te daria o quanto, né? Ele julgou que você merecia nesse momento e que você precisaria naquele momento e que você aceitaria como ele te queria naquele momento como funcionário. Ele falou, pô, se eu jogar muito baixo ali, ela nem vai aceitar, porque para ela não vai fazer sentido. Exatamente. Né? Ou então, você acaba simplesmente não sendo, como eu vou dizer, parece que você não faria parte daquilo, entende? Não, isso eu nem chego nesse ponto, Gabi. Isso é inquestionável. Você não teria nem chegado até o almoço. Exatamente. Teve um outro episódio que você contou, acho que foi num retorno, né, ao mercado de trabalho. Sim. Eu gostei muito dessa história. Essa é muito bacana. Foi após isso? Não, foi antes, inclusive foi antes, né, desse episódio. Eu trabalhava, já tinha um cargo de gerência na época, mas com o nascimento do Vitor, eu me afastei durante 3 a 4 anos da minha área e saí lá do título de gerente e fui recomeçar novamente. E fui num cargo muito abaixo do que eu já tinha. E eu fui contratada, claro, meu currículo era bom pro cargo que eu estava exercendo, na verdade, que eu fui para ser entrevistada. Estava sentada, trabalhando, acho que na primeira semana. E, assim, eu fui para uma posição, de novo, de vendas por telefone, que foi como eu comecei, o telemarketing, né? Depois de já ter ido para gerência. Total. E eu estava sentada, e assim, o telemarketing, ele são as pessoas que estão começando, né? Sempre ganham menos, atendem clientes menores, porque estão aprendendo a vender, né? E parou uma pessoa que eu não conhecia do meu lado, falou, oi, tudo bem? Você começou aqui agora, né? Tal, me fala um pouquinho, você veio de onde? Aí eu contei um pouquinho da minha história, trabalhei em tal, contei um pouquinho dos clientes que eu já atendia antes, tal. Ele falou assim, não, você não tem que estar sentada aqui, não. Eu tenho uma vaga para você atender clientes de Brasília, você vai atender grandes contas, governo, porque eu já tinha experiência com governo.
Mas o que chamou a atenção dele ali foi porque eu me destoava. Porque eu já tinha meu guarda-roupa pronto, né? Nessa época que eu parei, eu já tinha feito o meu investimento na minha imagem. E eu realmente destoava, porque eu me vestia e me comportava não conforme aquela vaga que eu estava exercendo. Perfeito. Eu sempre falo sobre isso, inclusive peguem essa sugestão, essa dica no meio do caminho. Vista-se não para onde você tá, mas para onde você quer chegar. Exatamente. Né? É uma coisa muito importante para nós pensarmos assim. Ai, mas eu só vou me vestir bem se eu ganhar aquela promoção. Ai, eu só vou me vestir bem se eu estiver naquele cargo, se eu ganhar X. Só que se você não se vestir bem hoje, quem olha para você... Gente, não é preconceito, não é uma coisa... não é ruim isso. Não, assim, não levem isso como uma coisa ruim. Isso é o ser humano e nós fazemos isso. Quem está pensando agora ao contrário, falando, nossa, que coisa, vai julgar a pessoa não pelo intelecto. Não, nada se sustenta sem intelecto. Perfeito. Ponto. A gente vinha falando disso no backstage, exatamente. Não se sustenta. Então, o que nós falamos é assim, é um conjunto. É um conjunto, isso é inquestionável, mas uma coisa chega à frente da outra. Sim. Eu sempre dou esse exemplo quando eu dou palestra, o que chega primeiro, a velocidade do som ou a velocidade da luz? A velocidade da luz é muito mais rápida. Imagem é luz, a gente só enxerga por conta da luz. Ou seja, a partir do momento que a gente acorda e abre os olhos, a gente está enxergando. Mas ouvindo, não. A gente precisa de um outro estímulo que, como a gente falou anteriormente, ninguém sai gritando o currículo logo de cara. Ninguém sai na rua verbalizando ou com o currículo estampado na testa. Não. O primeiro filtro que a gente tem é o filtro visual. Então, uma vez que a gente entende que a regra do jogo é essa, inteligentes e espertos e se dão melhor as pessoas que entendem que a regra do jogo é essa e aprendem a jogar antes. E a partir do momento, a partir do momento que você cuida da sua imagem, o que você transmite para a pessoa? Cuidado pessoal, amor próprio. Daí vai muito além do outro, né? É lógico que aqui a gente fala profissionalmente, a gente não somos nós mesmas que nos pagamos o tempo todo, são as pessoas que nos pagam, contratando, comprando, enfim. Mas antes de mais nada, a autoconfiança no nosso próprio trabalho vem da forma com que a gente se enxerga. Se você se veste todo dia daquele jeito, esculhambado, não se arruma, não se preocupa, preguiça de fazer uma maquiagem, eu tenho preguiça. Qual imagem você passa pra você mesma todo santo dia quando você olha no espelho? E assim, conscientemente, você olha no espelho e fala, não, eu sou capaz, eu sei que eu sou capaz. Mas inconscientemente, essa leitura, ela é muito mais forte, muito mais potente, ela fica registrada de um jeito que você não tem controle sobre. É como se houvesse um alto ruído de imagem. Você sabe o que você é, mas sua imagem tá dizendo o contrário. É confuso ali dentro de você, entende? Então, automaticamente, seu nível de autoconfiança diminui. Automaticamente, o jeito que você vai se posicionar, o jeito que você vai vender, o jeito que você vai se comunicar, fica menos confiante também. E o resultado dali em diante é só uma sucessão de consequências, né? Exatamente, Gabi. É isso que eu vi durante... eu fiquei 30 anos no mercado, então nessa área. E essa ideia foi amadurecendo exatamente por essa questão e experiência profissional. E aí veio o conjunto, a dificuldade que nós temos de encontrar essas peças. Eu ia te perguntar exatamente isso, pra gente começar a entrar na história da Ravenna mesmo. Onde começou a surgir o seu lado empreendedor, né? E por que você começou com vendas, com roupas e tudo mais? Começa que eu amo pessoas, né? Vendas, a área comercial, incrível. Marketing, eu amo pessoas. E eu amo o convívio com pessoas, né? Então, eu sempre gostei. E sempre gostei de moda, sempre gostei. E aí eu queria sair da área, já tinha atingido, né, aonde eu desejava, e eu queria empreender. E eu vim morar em Jundiaí. Uhum. Onde também, para eu trabalhar nas grandes empresas em São Paulo, ir de volta era muito cansativo, eu viajava muito, tomei uma decisão. Quero trabalhar com o que eu gosto, agora eu posso. Uhum. E fui fazer um curso de corte, costura e modelagem, porque eu queria entender antes de fazer qualquer coisa e tomar qualquer decisão. O começo ia ser um ateliê, a ideia. Então, eu tinha vontade de criar essas roupas pela dificuldade que eu tinha de encontrar isso morando em São Paulo.
Nossa, e Tá. ainda você tava no núcleo e já era difícil, né? Exatamente. E isso eu digo assim, claro, nós temos as grandes marcas de shoppings, sem dúvida nenhuma, em São Paulo, que atendem super bem, mas ainda ficava limitada a elas, tá? Ponto. As grandes marcas, a uma Zara da vida, né, que nós já conhecemos e tudo mais, mas ficava limitada a isso. E eu queria, como eu gosto, né, eu falei, eu quero criar, porque eu não encontrava fornecedores que eu pudesse, né, atender. E aí eu falei, não, eu vou criar. Fiz o curso, foi maravilhoso, inclusive me ajuda até hoje na curadoria da Ravenna. Então, nasceu da ideia do ateliê. Depois de terminado o meu curso, eu entendi que o ateliê, para eu criar uma variedade tão grande que eu preciso, hoje a Ravenna tem uma quantidade muito grande de modelos focada na alfaiataria moderna. Perfeito. Então, para eu ter esse leque de produtos, eu teria que ter uma Na produção ia ser gigantesca. um investimento incrível. Exatamente. Aí nós falamos de uma quantidade muito grande de mão de obra, que hoje em dia é muito difícil na questão da Qualidade, da excelência qualidade. mesmo. Exatamente. Bom, fiz o curso, foi maravilhoso, produzi, fiz minhas peças, amei, Que foi incrível. fantástico. Você ainda tem peças suas no seu guarda-roupa? Tenho. Minha mãe tem peças, Que assim, legal. que eu fiz, inclusive fiz pra ela, moda mãe e filha, Sim, que eu adoro. que legal. Fiz vestido pra ela, fiz pra mim, fiz pra todo mundo da família, Que né? legal. Ainda tenho peças que eu criei, e muito no estilo do que a Ravenna é hoje. E aí, com essa ideia de a dificuldade de produzir, eu falei, eu vou ter que começar a estudar e procurar bons fornecedores. Então, eu gastei um tempo depois disso, fazendo todo o mapeamento, inclusive de identidade, para limitar o máximo possível, porque o leque é muito grande, né? Nesse segmento é muito grande, né? Então, eu queria segmentar mesmo, Nichar o máximo nichar que o você máximo pudesse. possível para ter o produto com aquilo que eu esperava. Aquela qualidade, né? Inclusive com preço acessível. Então, eu queria ter um produto bem enxutinho mesmo, variar muito, mas ser trabalhar com um nicho só, focar Tanto muito. que quando eu conheci a Ravenna pessoalmente, quando eu fui na loja, a loja ela conta uma história por si só. Você entra e as peças contam essa história que você decidiu contar, né? Que é a história da elegância, da modernidade e tudo mais. Eu queria que você falasse exatamente sobre isso, né? Para mim é muito nítido, entendendo um pouco da sua história, que vem do que você vivenciou, do que você experienciou, e você trouxe essa parte da sua história que funcionou tanto para você, para outras mulheres que viveriam a mesma coisa através de uma imagem que tivesse ali resumida, né? Eu entrei na Ravenna e eu consegui entender a história já. O conceito da marca. O conceito da marca é focado na elegância. E por que elegância? Na verdade, eu acho que eu tenho certeza que esse é meu estilo de alma. Total, né? Então, com certeza. Então, assim, na nossa época não existia tanto acesso. Na época que eu trabalhava e que eu fui definir meu estilo, não existia hoje o acesso que nós temos de informação para descobrir o nosso estilo. Mas esse, sem dúvida, é o meu estilo de alma. E eu foco muito na beleza da mulher não erotizada. Lindo. Tá? Então, isso é a Ravenna. É não erotizar, mas não quer dizer que você não está sexy. E não feminina, quer dizer que está feminina, empoderada. não quer dizer que você olha a mulher e o cara não se apaixona. Não. Isso falando agora de relacionamento. E que existe muito mito também com isso. Eu vou ficar elegante, mas eu não vou ficar sexy. Como se uma coisa fosse oposta à outra. Exatamente. Muito pelo contrário, quando você pega no conceito da elegância em si, o comportamento elegante é um comportamento altamente refinado, altamente feminino. Ele tem uma suavidade. É o que eu falei lá no início, é trazer aquilo que só a mulher tem mesmo, que é essa energia feminina, esse sex appeal, esse movimento, essa suavidade, delicadeza. É traduzir isso através da vestimenta, né? Eu gosto muito de dizer que a elegância é quando você deixa de... todo relacionamento, para ser mais clara, ela é baseado na admiração. Total. Seja admiração, vamos colocar, física ou intelecto, comportamento, resultado, admiração. Exatamente. Mas o que dura? O que é duradouro? Quando nós olhamos para o nosso marido, a maioria das mulheres,
nós admiramos ele. O homem que ele é, com o trabalho que ele exerce, com o poder do intelecto. Claro, o corpo dele é algo desejável, sim. Mas o homem é a mesma coisa. Se você focar só no seu corpo, na sua forma física, vai chegar uma hora, vai chegar uma idade, né? Isso se esvai, né? Se esvai. A elegância fica. A imagem, a admiração fica. Então, a elegância, para mim, é a única beleza que mantém. É a única coisa que não escorre pelo tempo. Não. Ela não vai embora. Eu vejo mulheres, e eu tenho até algumas mulheres que eu admiro, não são brasileiras, alguns perfis que depois eu até posso compartilhar. São mulheres que estão com mais de 50, 60 anos. Eu olho e falo, que mulher linda. Que mulher... E elas conseguem transmitir algo que, gente, um corpo não vai passar. Não adianta. Então, assim, claro, nós estamos falando aqui muito de posicionamento profissional, estamos falando muito de conquistar os nossos objetivos, mas o mundo é feito de relacionamentos. Relacionamento, daí, na minha visão, não existe separação do indivíduo enquanto pessoal e profissional. E a base do profissional é a pessoa, sempre. Não tem como. Você se relaciona com o seu chefe, você se relaciona com o seu cliente, você se relaciona com o seu marido, com o seu namorado, e tudo. Você tem que pensar o seguinte, quando essa pessoa olhar para você, na hora que ele te escolher, seja te escolher para ser amiga também, relacionamento total entre mulheres mesmo. Ela te precisa escolhe. existir Admiração. Total. Eu gosto de me relacionar com mulheres que eu admiro. Total, eu também. Eu olho para elas e elas me encantam. Porque às vezes ela tem aquilo que a gente não tem. E a gente olha e fala, gente, né? Ou coisas que você almeja. Isso eu tô falando de duas mulheres. Sim. De amigas. Sim. Então, por que essa questão nós caminhamos, você falou muito isso na nossa primeira conversa, né? Que a mulher, ela perdeu um pouquinho, né? O empoderamento, ela mudou muito a visão do empoderamento, né? Poder, a gente pode tudo. Mas você vai gostar do resultado do que você está fazendo? E o resultado, você não tem como querer diferente, porque ele vai acontecer daquele jeito. E você não pode interferir na decisão do resultado, que depende do outro. Na minha visão, o verdadeiro empoderamento, ele vem de você se autoconhecer tão bem, a ponto de ter domínio sobre a sua própria imagem, a sua própria comunicação e se colocar aonde você quer estar. E aí eu falo no todo mesmo. Quando a gente fala de vida, nós somos um ser múltiplo. Eu sou a Gabriela profissional, a Gabriela amiga, a Gabriela esposa, a Gabriela filha, ainda não sou a Gabriela mãe, mas serei. A gente tem esses diversos papéis, né? E é impossível separar uma coisa da outra. É impossível. Quando a gente se posiciona de um jeito forte, escolhe onde a gente quer estar, se apodera, se apropria da nossa própria história, é impossível. Essa mulher exala a energia dela, exala a autoconfiança dela. É daí que vem o verdadeiro empoderamento. Não é sobre ter poder sobre alguém, não é sobre ter liberdade de expressão e liberdade de ação acima de qualquer coisa. Hoje em dia o empoderamento está muito conectado a isso, né? Quase que um nível de libertinagem, né? E a gente falou muito sobre isso, realmente. Sim, porque o que acontece? A mulher acredita que o empoderamento eu posso usar a menor saia possível e ele tem que me ver como uma moça boa, independente. Nós não temos poder sobre o outro. Então, se eu me apresento desta forma, o outro vai me enxergar da forma X. E por mais que eu fale que eu sou empoderada e que eu posso, e não sei o quê, o outro vai continuar me enxergando da forma X, como eu estou me apresentando. Perfeito. E assim, são coisas que não se apagam, são memórias que não tem muito como sobrepor uma outra, entende? Quando você constrói essa imagem logo no primeiro momento, por mais que você esteja num momento de vida, né, em que aquilo faça sentido para de repente trazer à tona alguma versão sua que você precise e tudo mais, existe a possibilidade de você perder oportunidades ali por ter se apresentado num primeiro momento assim, mesmo que aquele primeiro momento não seja a sua verdade absoluta. Eu falo isso, Dé, porque assim, eu sempre fui
uma menina mesmo. Hoje eu me considero uma mulher madura e tudo mais, mas assim, de uns anos pra trás, sempre uma menina muito sonhadora, muito família, muito amorosa. Eu nasci e cresci num ambiente onde a crença era a seguinte: você só namora com alguém. Agora, voltando a falar de relacionamento, né? Você só namora com alguém quando você olha pra aquela pessoa enquanto alguém que você quer casar. Senão você não vai namorar com alguém. O namoro antecede algo maior, né? Sim. Senão você não vai sair namorando com todo mundo. Enfim, quando eu tive um relacionamento, aquele relacionamento pra mim, anterior ao meu casamento até, era pra ser aquilo. Depois desse relacionamento, toda mulher vive uma fase dessa. Eu acho incrível, porque faz parte do amadurecimento, faz parte do autoconhecimento. Mas nesse momento de 1 ano e meio, que eu fui, tipo, aproveitar a vida, curtir a vida, eu tenho certeza que eu fui vista e percebida de um jeito que não era necessariamente o jeito que eu queria naquele momento. Saiba que você não está sozinha. É isso, eu não tô sozinha, mas é um fato. Se naquele momento você tá vivendo uma verdade que é momentânea e a pessoa te viu daquela forma, em alguns momentos você tem a oportunidade de reverter, em outros não. Eu fui uma pessoa que tive a oportunidade de mostrar uma outra versão minha pro meu marido mesmo. Porque quando a gente se conheceu, eu ainda tava nessa fase de curtição e tal. E a minha sorte, e eu falo sorte mesmo, é que ele também tava. E os dois voltaram pra essência caminhando juntos. Mas nem sempre isso acontece. Não, é muito difícil. É muito difícil você ter a segunda chance. É muito difícil. Muito Essa difícil. é a verdade. Eu perdi algumas oportunidades na minha vida por conta disso também. Total. Porque eu passei também essa fase. E eu tenho certeza, eu não nasci assim. Certeza que se você recapitular a sua história aí, hoje mesmo, e eu até, assim, incito que você faça isso. Volta e vai olhando pros episódios que você viveu e tudo mais. Você vai lembrar de algum momento da vida que você cruzou com alguém, um profissional, um chefe, um amigo, um networking, um relacionamento mesmo, em que ali você falou, putz, ali eu não tava na minha melhor versão, na minha melhor essência, transmitiu uma mensagem errônea e não deu certo. E não é sobre se martirizar sobre aquilo, é sobre tirar o aprendizado, né? Exatamente. E a Ravenna veio exatamente para difundir. Eu tenho muito desejo. Essa vontade de falar sobre isso, de nós estarmos falando aqui, isso é uma coisa que me deixa alucinada, porque a ideia era levar essa informação para o maior número de mulheres possíveis. Porque, meninas, é uma coisa extraordinária. É uma informação poderosa que faz muita diferença na vida. E vai fazer muita diferença na vida de vocês. Odei, assim, cara, desculpa até te cortar, que veio um insight pra mim, que são duas coisas, 2 momentos da mulher em que ou eles batem e ficam, e muitas vezes eles perduram uma vida toda e fazem com que a mulher não amadureça, mas são 2 formas que isso pode acontecer. Ela vivendo um momento em que prolonga a adolescência. Por que eu falo isso? Na adolescência, a transição da adolescência para a vida adulta é onde a mulher está conhecendo o lado mais sexual, sensual mesmo, o que é incrível, é necessário para que a gente entenda o nosso lado feminino, ponto. Mas isso foi feito para durar um período. Existem algumas mulheres que vivem esse período e depois elas vão se entendendo e caminhando realmente para o amadurecimento. Isso é um ponto. Outro ponto é que algumas mulheres param antes ainda. Elas param na infância. Então, tem essas 2 mulheres, né? Tem essa mulher que sexualiza, tentando trazer a sensualidade de um jeito vulgar. E eu disse tentando até de um jeito errôneo, porque muitas vezes é inconsciente. Mas também tem a mulher que traz a imagem infantilizada. E eu falo porque eu era este ser humaninho. Eu raras vezes tive a imagem mais sensual em alguns momentos, mas eu era aquela mulher que trazia a imagem infantilizada. E eu senti o reflexo disso ao longo de toda a minha jornada profissional. Pois é. Demorou. Acontece mesmo. Acontece com todo mundo, mas o que eu acho muito interessante sobre mim, aproveitando que eu tô falando sobre mim, é que eu me apoderei dessa história e hoje eu uso isso como argumento de convencimento, de troca, do tipo assim, eu não estou te julgando porque você está nessa posição, eu estou dizendo que eu já estive. Gabi, eu sou o lado sensual, eu sou a sensual. Exato. Eu tenho um lado sensual muito exacerbado. Qual o seu segundo estilo? Sensual. Sensual. Uhum. E eu luto, não vou mentir, eu luto com isso todos os dias. Pra equilibrar. E eu vejo que, muitas vezes, eu tô com um cliente, né, tô atendendo, e eu percebo que a mulher, quando luta e ela não entende isso, ela nem se acha bonita de uma forma diferente.
Ela precisa estar assim pra ela se enxergar, pra não ela é se... Exatamente. Então, assim, realmente é uma conscientização. Uhum. E é uma decisão de como eu quero ser vista. Perfeito. Não é uma decisão do meu instinto. Meu instinto me leva pro sensual. Sempre Meu me levou. instinto me leva pro amorzinho, sempre. Não, exatamente. Mas é essa versão que eu quero mostrar. Exatamente. E não é só sobre mostrar, é sobre aquilo que você também é. Entende? Se a gente se deixa tomar por aquilo que é instintivo, aquilo que é primitivo, aquilo que é natural demais, a gente também transmite um ruído de imagem. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Quando a gente fala de ruído de imagem, existem 2 tipos. Imagina você que você tá num bar, numa balada, ou sei lá, num barzinho, e aí você precisa mandar um áudio para alguém. E aí, no ambiente tem um ruído, então a sua voz sai e chega para a pessoa, mas misturada com aquele outro ruído do ambiente. Ou seja, a mensagem chega até a pessoa, mas ela chega confusa. Ela chega meio esquisita e tal. Esse é um tipo de ruído de imagem. É quando você mostra uma coisa, mas no fundo é outra. Esse é um tipo de ruído. O outro tipo de ruído é quando algo chega muito à frente. Por exemplo, a mesma situação do barzinho, e aí o barulho de trás ou a música tá muito mais alta. Você tá tentando falar lá atrás, a mensagem é até importante, mas a música tá muito mais alta. O que é isso? A música é o instinto, é o natural. Se você tem o sensual forte, eu tenho o romântico forte, por exemplo, se eu deixo esse instinto tomar conta, isso torna um ruído também, porque aquilo que a outra coisa que eu sou, que também é importante em alguns momentos, ela simplesmente não aparece. Porque a gente se deixa dominar por aquilo que é mais natural. E tudo que é mais natural pra gente é mais fácil. Aquilo que não é natural precisa ser o quê? Condicionado, trabalhado. Trabalhado. Exato. É aquela coisa. A alfaiataria, aonde ela vai e vira uma alfaiataria vulgar. Quando ela tá justa demais. Perfeito. Quando ela tá pequena demais. Então, assim, não é... É um ponto, assim. Quando a Ravenna nasceu, ela é uma loja que ela trabalha com linhas mais atemporais. Vai colocar no guarda-roupa e vai durar. E ela trabalha com um produto aonde você consegue manter o seu... Você fala muito, aprende muito com vocês, que é o seu estilo de intenção. Perfeito. Porque você precisa se posicionar e você quer ser vista daquela forma. E você tem os seus instintos, seus estilos secundários. Eu tenho o meu, você tem o seu. Perfeito. Então, o que você tem que encontrar? Um equilíbrio para você continuar se amando. Eu continuo me amando. Eu continuo me vendo dando a bonita. oportunidade de ser sensual quando eu escolho, quando eu posso. E mais do que isso, você falou em um momento muito incrível, do tipo assim, eu estou sendo vista assim porque eu quero, sei lá, ser livre, mas eu vou sustentar a consequência disso? Então, quando eu escolho colocar a minha natureza pra fora, eu preciso entender que eu vou sustentar os efeitos. E não pode então, chorar depois. O resultado vai chegar. É isso, ele vai chegar. E aí, hoje, eu sei que o meu lado feminino, romântico demais, perante a profissão que eu quero exercer, ele não é inteligente. Eu deixo isso pra quando eu posso. Eu deixo isso pra um jantar de família, um almoço de família, um momento com meu marido, um cineminha. Não quer dizer que eu não vá acessar isso. Eu vou e eu preciso. Não acessar isso é viver uma vida que não é minha. Exatamente. E, inclusive, quando você acessa isso, mesmo acessando isso nesse momento, você ainda tem equilíbrio. Sempre. Eu percebi você nunca que eu deixa não... vir à frente. Exatamente. Eu, lado sensual, eu já jogo... Se eu tô mostrando a perna, eu cubro o braço, jogo uma coisa mais comprida. O que se torna ainda mais bonito. sensual, ainda e mais bonito, né? Exatamente. Então, assim, você encontra esse equilíbrio. Cara, me veio um outro insight, acho que a gente pode ficar conversando até amanhã, assim. Não, eu e você, quando a gente se encontra, é um problema. Né? Essa necessidade de mostrar a sua essência a qualquer custo, ela mostra uma imaturidade muito grande, um grau de necessidade de validação do outro e aceitação do outro muito grande. Do tipo assim, ó, eu sou assim... Você vai me ver assim, você que me engula assim, eu quero não que me você julgue. me aceite, me aplauda assim. E não me julgue. Não me julga. Não pode. É uma necessidade de assim, eu tô colocando minha vida na mão do outro e assim, você precisa fazer o que eu tô dizendo que você precisa fazer. É querer ter domínio sobre as coisas. Só que não vai ter. A vida é uma ilusão. É uma ilusão. Você nunca vai ter. Exatamente. Exatamente. Eu acho muito... existe uma... vou falar uma coisa aqui que é muito... a sua imagem pessoal, a roupa que você usa é uma representação. Total. Tá? No modo... Você olha e representa. Por que que um juiz se veste de um jeito?
Por que que um advogado se veste daquela forma? Por que um médico se veste de branco? O que que ele quer transmitir com branco? Perfeito. Né? Então, assim, aí vamos falar um pouquinho, apimentar o negócio? Por que que uma prostituta se veste daquela forma? Perfeito. Ela está Exatamente. vendendo o quê? Exatamente. O corpo. Então, ela está correta na forma com que ela se veste. Perfeito. Você falou algo muito incrível, é uma representação. E essa leitura dos símbolos, ela é um drive. Eu sempre falo isso, é um drive que Deus colocou na nossa cabeça e na cabeça de todo mundo. É o mesmo drive para todos os seres humanos. Então, todos os seres humanos olham, leem, julgam coisas, cenas, cores, formas da mesma maneira. Então, quando eu olho uma pessoa, enfim, de branco num hospital XYZ, eu vou esperar que seja um médico que tenha XYZ capacidades. Muitas vezes eu consigo pré-determinar na minha cabeça quanto ele ganha, se ele já é casado ou não, com quem ele se relaciona e tudo mais. Então, eu faço uma leitura. E essa leitura é desejável. É um drive que foi instalado para que a gente consiga fazer julgamentos para tomar melhores decisões. Vale a pena me relacionar com essa pessoa? É seguro eu me relacionar com essa pessoa? A mesma coisa para ambientes, lugares, né? Nossa, esse lugar não tá com a cara muito boa. Não me sinto segura aqui. É realmente um sistema de proteção essa questão do julgamento, né? E um ponto importante, quando você fala de representação, olha só que bacana. Nós chegamos e vamos supor que você vai entregar uma causa muito importante na sua vida para um advogado. Sim. Como é que você espera ele vestido? Nossa, super sério, super alinhado. Eu tô entregando algo assim, que eu preciso da dedicação máxima dele. Perfeito, profissionalismo Gabi. máximo. E quando você vai no médico? Eu espero que ele esteja acessível, pronto pra me ouvir, que ele mostre isso na vestimenta. Uma certa serenidade, né, através da vestimenta. A maioria das outras profissões nós não esperamos a mesma coisa? Exatamente. É isso que eu quero muito pregar. Por que às vezes você tem um cargo? Por exemplo, você vende imóveis, você vende um serviço, uma consultoria, você vende, sei lá, você vende bijuteria, você vende lingerie. Por que você espera um profissional, quando você vai entregar alguma coisa importante para um médico, um advogado, você espera uma vestimenta, e você que é funcionário de uma empresa X acha que a sua vestimenta tem que ser diferente. Você se coloca num grau de importância menor. E assim, não é ninguém que tá te colocando, é você mesmo que está se colocando. E você, se você parar pra pensar na hora que você vai procurar esses profissionais que nós julgamos que atendem assuntos importantes da nossa vida, você espera uma vestimenta. Porque é a representação daquilo. E Dé, olha que louco. O mundo, ele tá tão de cabeça pra baixo, assim, hoje em dia, tão de cabeça pra baixo, que até essas funções mais clássicas, e onde é esperado algo, elas estão querendo ir contra o fluxo. Exatamente. da liberdade, da quebra de padrões. Cara, eu acho lindo as pessoas poderem se expressar. Mas é preciso ponderar. É preciso entender, né? E eu acho que se fala muito nisso, mas mesmo essas pessoas que estão pregando isso, quando eles olham, eles também julgam. Espera também. Eles também esperam. Total. Né? Eles não querem chegar lá e o advogado tá de shorts, camiseta e, né? Assim, se espera uma certa postura, né? Assim, se espera um posicionamento. E sempre que eu falo para as minhas mentoradas hoje que elas se autodescrevem com características assim incríveis, eu sempre faço o exercício da dissociação e observação. O que é essa dissociação e observação? Sai você do seu corpo, entre aspas, sai do seu ambiente, imagina que você não é você e que você está comprando o seu serviço. Olha de fora. Como que você descreveria essa pessoa? Seriam essas mesmas palavras que você acabou de dizer que você sabe que você é? Com essa imagem que você está mostrando? Com as palavras que você está usando? Com o jeito que você está falando? Com a força, com a entonação, com o ambiente, com o gestual? É isso mesmo que esse perfil aqui está dizendo? É isso mesmo que essa imagem aqui está dizendo? Né? Essa autoobservação sem vitimismo, sem autojulgamento, só entendendo a realidade tal e qual ela é. Porque você só consegue mudar uma realidade a partir do momento que você tem clareza dela de um jeito não emocional, mas racional. E aí sim você começa a fazer os pequenos passos, pequenos ajustes, né? Nossa, eu tenho uma experiência muito bacana. Conta. Lá na loja. Essa é muito legal. Na loja, o que se espera numa loja? Eu me visto com as roupas
que eu gosto, claro, porque eu vendo isso, né? Perfeito. Mas as clientes não estão acostumadas a ser recebidas por pessoas. Claro que eu vendo esse estilo, a outra pessoa vende um outro estilo, vai se posicionar de uma forma diferente. Mas eu tive uma cliente que eu atendi, ela começou a olhar e falou: nossa, Débora, eu venho aqui, eu tenho vontade de comprar porque eu te vejo tão bem vestida, e normalmente nós entramos nas lojas, mulheres... Assim, não estou julgando, meninas, não estou julgando, estou dizendo uma experiência... É um fato. Um fato, aconteceu comigo. Ai, você sabia que a gente tem vontade de estar mais bem arrumada? Dé, eu falo isso pra todo mundo. Assim, pra mim, tudo aquilo que a gente faz ressoa. Quando você decide... Eu falei sobre isso essa semana nos stories, é impressionante. Quando você decide se vestir menos do que você gostaria, porque dentro do seu ambiente é comum que as pessoas não se vistam tão bem, não se apresentem tão bem, você desce o nível de beleza do ambiente. Você aceita e compra aquilo como verdade, que beleza não é tão importante, muito pelo contrário. Estar bonita vai te colocar em um patamar diferente das pessoas ali e compra isso como se não fosse bom. E aí a gente faz esse ciclo inverso. Uma pessoa olha pra outra não arrumada e fala: ai, porque ela não me arruma, eu não vou me arrumar, porque eu respeito Por que eu ela. preciso comprar essa roupa se ela não usa essa roupa? É isso. E assim, ó, a partir do momento que eu passo a me arrumar, eu faço o ciclo inverso. Ressoa de uma forma diferente. Você tá lá na sua loja, ok, você tá arrumada porque você tá vendendo, mas você consegue enxergar o que tem por trás disso? Você faz uma mulher olhar pra você, te admirar, querer se arrumar mais. Qual o reflexo disso? Ela se arruma mais, ela se olha no espelho, ela se sente melhor, mais autoconfiante, ela tem mais resultado profissional, ela se sente mais feminina, se sente mais desejável, o relacionamento com o esposo melhora o relacionamento com o esposo, muitas vezes melhora o ânimo dela pra ela cuidar do filho, ela consegue conectar com o filho vai melhor na escola, porque ela melhorou uma atitude pessoal inspirada em outra mulher que faz isso. Percebe como o ciclo é diferente? Isso é autocuidado. É isso, e a gente tá acostumando com o que é feio. A gente nasceu pra admirar e pra contemplar e pra fazer tudo ser belo, pra ser próspero. E a gente tá se acostumando com aquilo que é feio. Um outro ponto também é que o que é feio e o que é confortável. Ah, é confortável. Isso. Essa roupa é confortável, então eu tenho que ficar confortável. Claro, a alfaiataria é confortável, a roupa tem que ser confortável. Inclusive, ela é mais confortável do que o jeans, que existe uma lenda. Então, ela é confortável, mas... o ser humano entrou numa... tá quase saindo de pijama por aí. As pessoas acham que a rua é a casa. A casa é própria. E tudo bem, todo mundo tem que achar bonito também, entendeu? Então, assim, não é assim. Não é assim e nunca vai ser assim. E não existe luta que mude isso. É isso, eu concordo plenamente. E mesmo que exista uma luta, e mesmo que mude uma pequena parcela, ainda vai ser uma luta pra sempre, entende? Que nunca vai ser uma luta ganha. Não. Nunca. Nunca. E por que esse desgaste tão grande? Né? Tipo, Que tal usar qual isso a nosso necessidade? favor? Que tal terem... Hoje a informação tá aí. Por que não usar isso para encurtar o seu percurso? Porque encurtou na minha vida. E tem uma outra coisa, assim, às vezes as pessoas pensam no padronizar, né? Ai, mas todo mundo precisa ser elegante, todas as mulheres precisam ser femininas, todos. Gente, existem inúmeras formas de se transmitir inúmeras mensagens em níveis hierárquicos diferentes, usando cores diferentes, texturas diferentes. Existe Não quem é você uniforme, por trás, que já vai... Eu sempre falo, a gente não é cabide. A roupa no cabide é uma coisa, a mesma roupa em duas mulheres diferentes já é mensagens completamente diferentes. Exatamente. Então você não vai estar padronizada, porque você é uma pessoa, sua história é diferente, se a gente falar é diferente, você já vai ser única, porque você única. Eu tenho clientes lindíssimas que não têm o mesmo estilo que eu. E elas usam a roupa da loja. E se você olhar a roupa nela e olhar eu usando, é totalmente diferente do jeito que ela compõe, o tipo de cor. Então, assim, não tem essa coisa o elegante com casual já vira uma mulher totalmente diferente. Perfeito. O elegante com sexy é outro. O elegante romântico é outra totalmente diferente. A mulher elegante e é a mais dramática, nossa, é Um poder, né? totalmente totalmente diferente. Ela vai usar aqueles recortes, aquela coisa mais... Mas ela vai continuar sendo elegante. Perfeito, perfeito. A elegância não é o blazer. A elegância não é o babado aqui, o X, a roupa Y. Não. A elegância é você se mostrar de uma forma mais sutil, você se posicionar de uma forma... Te traz
Traz mais seriedade? Gente, traz mais seriedade. Credibilidade, Credibilidade, autoridade. exatamente. É você se posicionar sendo mais romântica, sendo mais sexy ou sendo mais casual. Isso Total, ponto. não é, o que eu falo é assim, não é colocar todo mundo numa caixinha. Não é. São pelo menos 7 caixinhas. Então, Gabi, você pode falar mais do que eu sobre Não, 7 isso. caixinhas ainda é pouco, existe assim, é infinito, né? Exatamente. E aí quando a pessoa vai na Ravena, por exemplo, o que ela encontra? O que ela vai encontrar lá? Que estilo ela vai encontrar? Você já tá contando essa história entre linhas aí há um bom tempo, mas qual o conceito da Ravena, se você puder resumir pra gente? Bom, a Ravena, quando ela vai pra Ravena, ela vai encontrar uma loja onde o atendimento é diferente, porque nós não fazemos aquele atendimento de você tá tudo bom. Não tá tudo bom. Eu fiz o curso de consultoria de imagem, não para vender a consultoria de imagem, mas para prestar um bom atendimento. Tá? Então, ela vai encontrar peças onde ela pode ser casual, onde ela pode ser sexy, onde ela pode ser romântica, mas ela também vai encontrar um atendimento diferenciado. Eu brinco bastante, eu até te contei um caso de uma cliente que entrou na loja, ela estava toda de preto, e ela foi lá para comprar uma roupa preta. E aí ela entrou no provador, nós começamos a conversar, tal, e ela foi experimentar a roupa preta. No final, ela comprou uma calça amêndoa e um suéter lima. E saiu toda feliz. Então, ela vai encontrar uma pessoa que eu sou a pessoa responsável pelo atendimento, eu não abri mão disso, eu gosto disso. Então, eu acho que isso é o core da Ravena, tá? Isso é o coração dela. Porque é o seu, né? É o meu. Então, eu olho cada mulher... assim, eu escuto muitas histórias e elas vão buscando realmente esse posicionamento. Elas vão buscando um lugar ao sol, porque elas já são excelentes profissionais, a maioria, já alcançaram. Né? Tem muitas que estão buscando, claro, e usam essa ferramenta, mas eu também atendo muitas mulheres que alcançaram e que precisam fortalecer isso. Então, ela vai encontrar uma loja onde eu falo, eu não cresço muito porque eu não consigo multiplicar a Débora. Não tem como ainda. E eu acho que o diferencial nosso é a paixão pelo que nós fazemos, é a ideia de... Todas as vezes que a mulher chega e sai de lá feliz, eu chego a ficar arrepiada, porque eu vejo a transformação. Eu fui lá algumas vezes e, assim, eu amo acompanhar a venda, eu amo ser atendida, porque é um negócio, assim, apaixonante. Pra mim, a base de qualquer conexão é escutativa. O que eu sinto que você faz lá é olhar para a mulher enquanto uma mulher, não uma cliente, não como alguém que vai gastar dinheiro lá, né? É alguém que vai levar o seu conceito adiante, né? É uma forma de você multiplicar a sua mensagem. Então, através dela, ela se melhorando, ela consegue mostrar isso para outras mulheres. Então, quando ela chega lá, é o que você faz. Eu já deixei de fazer venda, Gabi, por conta disso. É isso. Eu prefiro não vender. Eu já tenho clientes que... Teve pessoas que entraram, compraram outra coisa, mas eu tive clientes que entraram e não, assim... eu não consigo chegar e falar para ela assim, vender algo que eu não acredito. Porque o que acontece? Ela não é ela ali só no provador. Ela vai levar isso pra lá pra fora. É o seu nome, é a sua assinatura. Exatamente. Então, é muito engraçado, porque eu prefiro não fazer a venda. Na boa. Se a pessoa busca um estilo que não está dentro do nosso core, tem milhões de lojas aí com outros estilos. Lindo. Por isso que nós somos quem nós somos. Porque nós não atiramos para todo lado. Lindo. Nós não queremos atender todo mundo. Gente, por favor, anotem isso. Anotem. E assim, ó, empresárias, empreendedoras de qualquer área. Não é sobre vender o que o cliente quer e precisa. É sobre você entender o que você faz, qual o seu diferencial, qual o seu produto, qual a sua entrega, o que a sua história fez com que você criasse e encontrar o seu nicho, as pessoas que vão consumir aquilo. Porque quem se adequa à marca, ao profissional, ao prestador de serviço, que vive se adequando ao cliente, ele nunca vai ter um diferencial. Porque ele é como se fosse um camaleão, né? Cada pessoa que chega tem uma necessidade diferente, você vai viver se adaptando. Exatamente. Isso não faz o menor sentido. Eu acho muito engraçado. Algumas lojas,
que colocam esse sim, esse não, vocês acham que eu devo trazer isso? Peraí, você está perguntando para o seu cliente o que você deve trazer? Você não sabe o que você quer vender. Você não sabe, você não sabe quem você é. Perfeito. Na verdade, você tem que falar para o seu cliente o que ele tem que usar. É isso, perfeito. E o seu cliente, que é seu cliente, vai se identificar e quem não é, naturalmente vai se desconectar. E Dé, é muito lindo, porque isso acontece através da imagem, tá? A nossa imagem, ela faz um filtro primário pra gente, né? Ele pode ser intencional, do tipo, eu quero me comunicar com você, então eu me visto pra me conectar com você. Mas a minha imagem, sem querer, já faz um filtro prévio pra mim. Quem não se conecta com aquilo que eu transmiti não chega. E aí, quando eu falo da minha imagem, né, eu falo do aspecto físico e trazendo aqui pro digital, que é meu mundo, até mesmo a comunicação verbal, o estilo e tudo mais, vai se conectar comigo quem compra as minhas verdades, quem se identifica com o meu jeito. E, gente, eu sou meio ruim de números e dados e tudo mais, mas quantas milhões, bilhões de pessoas tem no mundo? Exatamente. É impossível você se conectar com todo mundo, criar conexões verdadeiras com todo mundo, atender todo mundo. É impossível, que dirá agradar. Então, quando você se conhece, é muito fácil, é muito simples. A energia que você gasta é muito menor. Porque esse primeiro filtro ele já é aplicado por você. Exatamente. Eu tive clientes que entrou, você não procurando determinada peça, eu falo, não, eu não trabalho. Não tá dentro do estilo da loja. Eu não vou correr lá e comprar aquela peça porque alguém me pediu desesperadamente para atender aquela pessoa. Eu não atendi alguém. Não, eu não vou. O nosso, assim, eu não vendo calça jeans. Ponto. Quer comprar calça jeans? Tem X inúmeros lugares. Não vendo. Não. E tem cliente que me pergunta de calça jeans? Claro que tem, mas não faz parte. Você pode até auxiliar como ela usa uma peça que ela comprou com você com jeans eu já auxiliei comprar t-shirt. Eu não vendo t-shirt, porque eu não trabalho com malha. Perfeito. Mas eu falei onde a cliente comprar. Ponto. E atendi minha cliente. Falei, busca ali, ó, compra ali. Eu já comprei aqui, porque eu também uso. Total, claro! Né? Numa viagem e tudo mais. Eu tenho clientes que eu auxilio a fazer a mala. Ela vai lá e ela não compra só roupa da Ravenna. Não, eu ajudo ela a comprar peças que eu não vendo. Porque, gente, eu não quero vender tudo. Isso se chama over delivery. Faz com que a pessoa compre ainda mais de você. Ela compra outras coisas, mas ela volta pra você, ela indica você. Não, é um encantamento, realmente, gente, que se gera. Eu mando o link da bota que ela tem que comprar. E às vezes não é nem pra usar só com a minha roupa. Gente, coisa linda. Então, não é a ideia, não é vender. É auxiliar, é ajudar mesmo. Lindo. Cara, é sobre isso, né? Muitas pessoas, elas têm medo de fazer essa entrega, do tipo, vou fazer isso, eu tô sendo abusada, a cliente não tá me pagando pra isso. É igual mentalidade de funcionário. Eu fui contratada pra fazer X, Y, Z, pra fazer o A, B e C, eu não faço, não tá dentro. Gabi, eu vou contar uma coisa muito bacana. Vou abrir aqui pra vocês um segredinho da Ravenna, mas... Pra você ter uma ideia, nós temos o nosso ateliê que faz ajustes das peças. Já desde o começo, a cliente não tem a necessidade de mandar em outro local, mas não vai além disso. Meus clientes precisavam de alguém que fizesse ajuste de roupas que eu não vendi. Adivinha quem faz? Você. Ela leva na Ravenna e fala, me ajuda aqui. Me ajuda aqui? Por que eu não vou ajudar? Por que não? Eu não vendi. Esse dinheiro não passou por mim. Não, ela tá indo na minha loja. Você sabe que isso, Dé, até trazendo pra assim, outras coisas, é um olhar, uma visão, um sentimento muito próspero. Não é um sentimento escasso. Quem trabalha e lida com um sentimento escasso, não, isso não é da minha loja, não me compete, não vou fazer. Sentimento limitado, pensamento limitado. Muito. Escasso. Você acha que seu resultado vai ser como? Se isso começa a partir de você. Exatamente. Né? Então, assim, o mundo eu acho que eu crio conexões e eu tenho clientes hoje que se tornaram amigas, mas que a ideia é realmente... o que acontece? A Ravenna atende mulheres que não têm tempo. Elas não têm tempo. Então, a facilidade de entregar para ela o atendimento, o produto que ela precisa e auxiliar em outras coisas. Porque o ser humano precisa disso, gente. Sim. Facilitadores, facilitadores. E, na realidade, nós precisamos ser facilitadores na vida uns dos outros, né? Acho que esse é o grande propósito. Exatamente. Então, assim, é o que eu falo. As empreendedoras, as mulheres que buscam um posicionamento, primeiro, ela tem que se autoconhecer e saber o que ela vai acreditar, porque nós não vendemos aquilo que nós não acreditamos. Total. E não adianta querer vender o que a outra vende se você não tem aquele core.
Exatamente. Que também erramos. Eu vou pegar aquilo, vou vender isso, vou vender... E Quem atende vai todo mundo não modelando, atende né? ninguém. Pegando um pouquinho de cada uma e olha e admira. Nossa, fulano é tão boa, vou tentar fazer. Exatamente. Então, assim, cada um tem, assim, todo mundo tem uma alma e descobre. E quando você fizer aquilo, faz aquilo com amor. Eu ponho muito amor naquilo que eu faço. Eu falo, tem dinheiro envolvido? Claro. Óbvio. Mas tem muito amor. Mas você sabe, Dé, que pra mim o dinheiro é muito um reflexo dessa entrega. O dinheiro é muito um reflexo da troca. E ele passa pela nossa mão para que a gente consiga fazer mais amor, transmitir mais amor. Seja dentro do nosso próprio lar, seja para os nossos familiares, seja para pessoas que a gente nem conhece. É um facilitador, acho que essa é a palavra, Facilitador. né? É um facilitador. Eu acho que o fato de eu trabalhar como eu trabalhei, fazendo grandes vendas e atendendo grandes contas, eu tive que ser uma facilitadora. Então, isso eu aprendi que o meu cliente é aquele cliente que eu tenho que ajudar ele, não é lá entregar uma caixinha da roupa dele, um lookzinho. Não! Eu tenho que facilitar a vida dele. Inclusive, às vezes eu falo para ela, olha, essa roupa minha, você não precisa comprar, você já tem uma... Compra essa outra. Mas isso você já vai tem. ser mais inteligente para você. Exatamente. Ou você já comprou uma desse tipo, você precisa mais daquilo. Conhecer o cliente. Você trouxe uma entrelinha aí para mim que... Exatamente. É o criar a conexão. Eu não quero enfiar mais 10 calças que ela já tem naquela cor. Não, ela precisa. Eu já falei, você já tem. Eu já falei pra minha cliente, para de comprar. Pra mala dela de viagem. Eu falei, você já comprou. E ela começou a rir. E ela falou, é verdade, né, Dé? E isso faz o quê, Dé? A pessoa se apaixona por você, ela volta e compra mais 1 milhão de vezes. Imagina você dizendo pra ela, não deu, calma, não faz a louca, E a amiga entende? dela que tava com ela falou, eu falei isso pra ela, Débora. E ela me mandou um recado na como é viagem. disruptivo? É uma coisa que ninguém espera. Uma vendedora falar, não, acho que você já tá bem munida. Uma quebra de padrão no sentido positivo, assim, incrível, né? É porque a ideia da Ravenna não é que a pessoa consuma demais. Loucamente. Porque nós trabalhamos com peças atemporais. Eu falo para elas, o investimento maior é X, Y, Z, e agora você vai mesclando com peças mais baratinhas, uma blusinha assim que vai tá na moda, você vai usar a moda, mas não vai investir na moda milhões, porque vai passar. Bom. Então você vai fazendo aquisições menores. Que lindo. Cara, eu sou apaixonada por pessoas com propósitos e marcas por propósitos, e eu sei que eu não sou a única. As pessoas são. É que as pessoas... Eu tenho consciência do quanto eu admiro isso, porque eu trago pro nível consciência. Eu olho pra você, escuto sua história de um jeito analítico, mas as pessoas, os consumidores, nossos clientes, que não têm esse mesmo olhar crítico, digamos assim, que eu tenho, eles se conectam pela mesma coisa, eles se apaixonam pela mesma coisa. Imagina que você estivesse começando hoje, né? Começar contando essa história, começar mostrando seus diferenciais é exatamente o que ia te trazer seus primeiros clientes, né? É exatamente o que vai fazer com que a pessoa se conecte de você. Dé, tem roupa bonita, linda, maravilhosa em tudo que é canto. Exatamente. Tem alfaiataria que não é de tanta qualidade quanto a sua, que parece que atende pessoas que elas podem comprar. Mas por que elas decidem comprar de você? Porque elas deveriam decidir comprar de você. O diferencial tá aí, né? E aí, a maior questão que eu vejo hoje, até trabalhando com as mentorias, as pessoas, elas até sabem e entendem isso que eu tô falando, mas elas confiam tão pouco nelas que elas não acham que elas são dignas de receber a atenção do cliente, que elas não têm diferencial, elas se subjugam, elas vão se colocando no papel de vítima, de menor e tal. Ao invés de, tipo assim, acender essa luzinha que tem interna e alimentar isso, elas vão pro lado oposto, porque daí a gente já entra numa outra pegada comportamental. Já que eu tenho medo que não dê certo, é muito mais fácil eu me preparar para aquilo realmente não dar certo e já arrumar uma sequência de desculpas ali do tipo, ai, né? Pra mim é mais difícil, ou, nossa, fulana ali tá vendendo mais barato, ou, olha, a cliente vem aqui só prova e não compra. Então é mais fácil você criar um discurso que valide o fato de não ter dado certo do que bater no peito e falar, estou buscando fazer dar certo. É mais fácil, porque dar a cara a tapa ali pra colher o sucesso que você tá tentando plantar, o prestígio do posicionamento que você quer é muito mais difícil. Sim, claro. Te expõe muito mais, te deixa muito mais vulnerável. Então, é muito mais fácil você validar um comportamento da autoconfiança mais baixa, porque te coloca ali naquela posição de, olha, coitadinha dela, olha, ela tá tentando e não consegue, olha, coitadinha dela.
Entende? Então, eu até falei de novo sobre isso essa semana. Você quer se posicionar de um jeito diferente, mas você precisa estar pronta para aquilo que vem junto a um posicionamento diferente. É a tal da frase do prego que se destaca é martelado. É que a gente pega isso de um jeito muito literal, do tipo, nossa, eu aparecer, eu vou apanhar, eu vou ser massacrada, eu vou sofrer hate. Não, não é isso. É que quanto mais você se destaca, o seu nível de responsabilidade para com o todo aumenta também. Sim. E o que você recebe em troca é proporcional à transformação que você causa, ao valor que você gera na vida das pessoas também. Todo né? mundo é capaz. Todo mundo. Todo mundo é capaz. A partir do momento que você decide ser capaz. A ideia, eu amei esse papo, meu Deus. É muito sensacional como eu saio, assim, revigorada de cada podcast. Eu imagino que você que está assistindo sinta esse sentimento também, porque eu tenho recebido muitos feedbacks sobre, caramba, eu olhava para aquela mulher e não imaginava que a história dela era essa. Ou eu tenho coisas parecidas e não olhava para minha história desse jeito. Então, o grande objetivo aqui do podcast é realmente fazer essa troca e mostrar para outras mulheres que, assim, elas podem. Acreditem. Elas podem. Acreditem. Odeia, pra gente finalizar, assim, caminhando pro final, eu sempre gosto de pedir que a minha convidada deixe um conselho, uma sugestão, um aprendizado pras mulheres, principalmente empreendedoras que estão assistindo a gente aqui. O que você diria pra elas? Primeiro, quando você escolhe no que você vai empreender, você tem que olhar para si. Olhe para dentro. Olhe, assim, e se você não tem esse olhar, converse com alguém que possa te trazer esse olhar, Gabi. Porque isso é muito importante. A força está aqui dentro. Assim, nós conversamos sobre isso. Então, assim, olhem para vocês, vejam o diferencial que vocês têm, vejam a história que vocês têm. Né? Vocês possuem um core que pode ser trabalhado. E assim, não tenham medo. Acredite, a transformação está aí, está disponível para nós. Para todo mundo. E se transformem e acreditem naquilo. Quando você olha para você e você acredita naquilo, todo mundo vai olhar para você e vai acreditar naquilo. O valor que as pessoas te dão é exatamente o mesmo valor que você vai se dar. Exatamente. Ponto. Eu acho que o resto é só consequência. É só consequência. Conheça um ponto importantíssimo para vocês. Conheça. Antes de você conhecer o cliente que você atende, conheça o cliente que você quer atender. Ponto. Lindo. O que você quer atender, eu não falo só para venda como uma loja, não. Eu falo para quem é um médico, é um advogado, vende um serviço ou aquele que vende um produto. Quem é o cliente que você quer atender? É sobre pessoas, né? A gente vinha falando no bastidor. Pare de querer atender todo mundo. Escolha quem você quer atender. Entenda essa pessoa e trabalhe em função dela. Se trabalhe para poder trabalhar em função dessa pessoa. E assim, e eu sei que as mulheres sofrem muito mais, elas têm mais inseguranças. Eu acho que a mulher é muito insegura. Uhum. Nós vivemos num mundo onde deixa a mulher mais insegura. Então, assim, quando vocês acreditarem no potencial de vocês, no que vocês... E assim, só trabalhem com aquilo que você pode entregar com excelência. Faz todo sentido. Faça uma escolha onde você vai entregar algo com excelência. E eu vou dizer uma coisa. Ser mediano, a concorrência é maior. É verdade, no topo a concorrência é muito menor. Nossa, fechou então, com chave de ouro. Então, tente entregar algo acima da média. Total. E se eu pudesse finalizar isso com um conselho, cuide e preste atenção no seu ambiente. Quando eu falo ambiente, eu tô falando das pessoas que estão ao seu redor. A gente começou falando que a gente gosta de se relacionar com mulheres às quais a gente se admira, com pessoas que a gente admira. E existe uma ferramenta que eu uso muito dentro das mentorias, que é a pirâmide dos níveis neurológicos. Primeiro nível, o qual a gente é inserido na vida, desde bebezinho, é nível ambiente, feito por pessoas. A partir do momento que a gente ganha consciência, a gente cresce, a gente amadurece, a gente toma o poder de decidir quais são esses ambientes e quem está nesses ambientes. Então, começa a prestar atenção. O que o ambiente no qual você está se relacionando, ele gera dentro de você, ele desperta dentro de você. Se é um sentimento de escassez, se é um pensamento de escassez, ou se é um pensamento de prosperidade, se são pessoas que você admira, ou se são pessoas que estão ali com aquele pensamento pequeno. E não é sobre...
criar preconceitos ou separar pessoas. É simplesmente escolher quem vai poder alimentar o seu lado bom também. Seu lado bom, exatamente. Para que você possa ter mais lado bom dentro de você do que ruim, para alimentar o lado de outras pessoas. Isso é um grande ciclo, realmente. Então, se eu também puder dar um conselho, é esse. Preste atenção nas pessoas às quais você está se relacionando e o que elas reverberam aí dentro de você, né? Porque faz toda a diferença, né? Total. E você não consegue fazer a mudança se você está rodeado daquilo. Não. Isso te suga pra baixo. Exatamente. É muito mais fácil, um grupo de 5 pessoas, uma pessoa que tá negativa poluir 4 que estão positivas, do que o contrário. Uma que tá positiva tirar 4 que estão negativas do buraco. É assim, quase matemático isso, entende? Então, quanto mais pessoas com o mesmo propósito, no mesmo caminho, vibrando na mesma energia você estiver relacionando, melhor vai ser seu caminho. A ideia, eu amei esse papo, poderia ficar aqui até amanhã. Assim, tem muitas pílulas nesse bate-papo, realmente. Agradeço de coração dedicar seu tempo em estar aqui com a gente. Eu que agradeço, foi fantástico mais um bate-papo com você. Eu adoro, amei. te admiro demais. E você sabe que todo o seu trabalho para mim o que você faz hoje para as mulheres é essencial. Eu falo que eu não tive isso lá atrás. Vocês mais novas têm toda essa oportunidade, esse acesso a uma pessoa que te direciona e é capaz de te mostrar o que você não está enxergando. E às vezes eu falo muito para as minhas clientes, vocês olham no espelho e vocês têm uma imagem totalmente diferente do que eu estou vendo. É totalmente distorcido, né? Distorcida. Queria que você se visse com os olhos que eu tô vendo. Exatamente. Que incrível. Isso é incrível. Que incrível. Eu acho que o seu trabalho é mostrar, poder mostrar, ter esse olhar e mostrar para ela o que você está vendo. Então, incrível. Hoje as mulheres têm esse tipo de acesso. Então, usem isso com toda a força, utilizem dessa ferramenta, porque ela é essencial. Eu demorei muito mais para conseguir atingir esse nível de conhecimento. Se eu tivesse tido uma mentora, tivesse tido alguém que me ajudasse, eu teria sofrido muito menos, quebrado muito menos a minha cabeça. Perfeito. Então eu falo, conhecimento nunca é demais. Nunca. É a única coisa que não tiram da gente. Exato. Falamos juntas, Amei. exatamente. Mulherada, muito obrigada por mais uma vez estarem aqui. Espero de coração que vocês tenham aproveitado cada detalhe. Já sabem, ouçam esse podcast já com um caderninho. Deixa o caderninho do podcast aí separado, porque eu sei que é insight atrás de insight. Vão deixando aí lá no Instagram, principalmente, os comentários, o que vocês estão achando, outros temas, pessoas que vocês querem que eu traga. Estejam sempre por aqui, porque a nossa entrega vai ser sempre de coração, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio. Tchau!